Bom dia, oitavo ano. Essa é a nossa aula de revisão já para o simulado na semana que vem, tá? O simulado de vocês vai ser do dia 2 ao dia 6, de quarta a sexta-feira. Então, nós temos com essa 2 aulas até o simulado, ok? Então, vamos fazer 2 revisões, hoje e segunda-feira. Hoje, quarta-feira e segunda-feira. Para o simulado de vocês, qual vai ser o conteúdo? Desde primeiro reinado até onde nós paramos na aula anterior. Então, desde primeiro reinado até Guerra do Paraguai, perfeito? Vou lembrar aqui nessa aula de hoje quais são os pontos importantes de cada período. Na verdade, nós estamos tratando de um período só, que é o Brasil Imperial, tá? Só que dentro desse Brasil Imperial eu tenho 3 subdivisões. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. No primeiro reinado, quem governava o Brasil? Dom Pedro I. No período regencial, os regentes. No segundo reinado, Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I, tá? Vocês se lembram bem, eu sei que vocês se lembram, que no bimestre anterior estudamos a independência do Brasil e vimos que ela foi proclamada por Dom Pedro I, tá? E aí quando ele proclamou a independência, ele se tornou imperador do Brasil. No primeiro reinado, uma das primeiras atitudes do Dom Pedro I foi impor a Constituição de 1824, que é a nossa primeira Constituição. Até hoje tivemos 7, tá bom? E um dos principais pontos dessa Constituição é que ela falava sobre o poder moderador, que é um poder exercido pelo imperador e que diz que ele pode interferir nos outros 3 poderes. Perfeito? Outra coisa importante. Na verdade, tem muitas coisas importantes, né? Nessa Constituição, precisa vocês darem uma olhadinha no livro, quais são os principais aspectos dessa Constituição. Mas, o que eu quero dizer é que precisa dar atenção que nessa Constituição o voto era censitário, ou seja, você só participava da política se você tivesse dinheiro. Precisava ter um certo valor em dinheiro para se candidatar a alguma coisa, precisava ter um certo valor em dinheiro para votar, certo? Depois, no livro de vocês ainda, vimos que os indígenas não foram incluídos nessa Constituição. Se discutiu várias coisas sobre o que deveria se fazer com os indígenas, mas nada foi colocado no papel, tá? Além disso, falamos também sobre os escravizados. Discutiu-se também o que se faria com a escravidão. Alguns defendiam que ela teria que ser gradual, outros defendiam que ela não deveria acontecer, tá? Acabou que também não se falou nada, não se tocou no assunto de abolição da escravidão. Aí eu quero que vocês tenham uma visão ampla da história. Por exemplo, nós estamos estudando agora a história do Brasil, mas já estudamos a história do Haiti e vimos que antes mesmo da independência, as pessoas no Haiti conseguiram a abolição da escravidão. Então, isso é uma diferença para a história do Brasil. Porque aqui no Brasil conseguimos a independência, mas nem se tocou no assunto de escravidão. Lá no Haiti foi revolucionário. Eles conseguiram a abolição antes mesmo da independência, certo? Outra coisa, eu só veio na minha cabeça a palavra engraçada, mas não é engraçada. Outra coisa contraditória é que quem fez a nossa independência foi o nosso próprio colonizador, ou seja, um português. Quem nos tornou independente foi o Dom Pedro I e ainda nos administrou por vários tempos ainda, até a proclamação da República, tá bom? Depois desses tópicos, vimos a Guerra da Cisplatina, que foi a guerra lá que o Uruguai se tornou independente, que queria se separar do Brasil, que se separou do Brasil, né? E depois vimos a abdicação do Dom Pedro I, como foi para ele sair do poder, tá? Tudo isso vocês precisam revisar. Tudo isso não, né? São alguns tópicos que são bem facinhos. Depois vimos o período regencial. E lembra que eu falei para vocês, não precisa estudar todas as revoltas do período regencial. Basta estudar a cabanagem, ou revolta dos cabanos. É a única que vai cair, tá? E agora, poucas aulas, entramos no segundo reinado. No segundo reinado já tivemos mais acontecimentos, falamos sobre a produção de café, falamos sobre agressões ao meio ambiente devido a essa produção, não só do café, mas de outros produtos. Falamos já sobre a própria Guerra do Paraguai, que foi na aula anterior. Falamos sobre a economia do segundo reinado. Falamos, sobre resistência à escravidão, as formas de resistência à escravidão.
Falamos também sobre como era a rotina dos escravizados numa fazenda de café. Falamos sobre a pressão dos ingleses para o fim do tráfico, que eles queriam a abolição da escravidão porque eles queriam pessoas para comprar os produtos que estavam sendo produzidos na Inglaterra a partir da Revolução Industrial. Então, falamos aí sobre vários tópicos importantes. A aula de hoje não é para dar uma aula sobre algum assunto específico, é para lembrar vocês dos tópicos importantes, para falar para vocês irem ao livro, lerem, tá bom? E para vocês fazerem a atividade de revisão, primeira atividade de revisão, certo? Sei que vocês vão me perguntar a página para estudar. Para quem quiser saber, então o assunto começa na 288, que é o capítulo 8 de Primeiro Reinado, e vai até a 342, que é a parte que fala de Guerra do Paraguai. 288 a 342. Não fiquem em desespero, porque são muitas páginas. Até porque muitas dessas páginas são exercícios, tá bom? Não é só texto, 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 texto. Além disso, vocês têm as aulas que eu dei para vocês reassistirem, para vocês revisarem, tá? Não se desesperem, vai dar tudo certo. Beleza? Coloquem tópicos, coloquem os tópicos mais importantes, coloquem as informações mais importantes, façam a própria revisão de vocês, tá? Além dessa, teremos mais uma na segunda-feira. Beijos, tchau.